Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer vocês pelas participações. Queria agradecer muito pelos compartilhamentos. Eu tô vendo a galera aí colocando o pau para quebrar nos compartilhamentos. Eu queria pedir quem puder ajudar aí compartilhando mais para a gente aumentar o alcance. Isso faz uma diferença muito grande. Deixa eu trazer aqui os primeiros comentários da noite, como é tradicional, aqui no canal Leonardo Estopa. Eu coloco certinho aqui para dar para enxergar. Já tem aqui Gislaine Fabri, boa noite. Marisete Souza, boa noite. Estopa, Olinda, Pernambuco. Boa noite, Marisete. Ettore Zuim, boa noite. Léo, boa noite. Ettore. Giovana Meira, boa noite. Gente de bem, Giovana Meira. Nil Lima, boa noite a todos. Nunca me senti tão confortável em ser de esquerda. Isso é uma coisa interessante, né? Até pouco tempo atrás eu também pensava o seguinte, Nil Lima, eu não tinha dúvidas do meu posicionamento, mas eu pensava, será que nunca as pessoas vão saber da verdade? Será que as pessoas vão ficar sempre nessa ilusão de que tá tudo bem, né? E que o PT quebrou o Brasil? Hoje a gente começa a ver que as coisas são diferentes. Tuca, boa noite, Estopa, por favor, me explica o que seria estresse ambiental do Salles. Bem engraçado isso mesmo, né? Provavelmente, quem é da área aí de psiquiatria, né, e vai saber que deve saber certinho essa questão do estresse ambiental. Imagino eu, né, porque o estresse é uma doença estudada não só pelo pessoal da psiquiatria e da medicina, mas é estudado também pelo pessoal da segurança do trabalho. Eu sou engenheiro em segurança do trabalho. E o estresse é uma condição em que a pessoa tem alterações fisiológicas por causa da falta de descanso, né? Acúmulo de trabalho atrás de trabalho. Então, a pessoa começa a viver sob pressão, aquela tensão extrema, aí você já começa a ter alterações fisiológicas por causa disso. Você está... vamos imaginar que você tem o seu organismo, Tuca, ele tem mecanismos para se defender em eventos aí de emergência. Vamos imaginar que de uma hora para outra, você nota que a casa que você mora está pegando fogo, então você tem que pegar a sua família, tirar dessa casa e sair correndo. Seu organismo sai da condição normal porque ele produz um hormônio. Eu estudei esse assunto fora do Brasil, e fora do Brasil ele é referenciado como sendo Fight to Fight Response, que é um hormônio de lutar para sobreviver. Vamos traduzir ao pé da letra. E então você tem essa carga de hormônio, e essa carga de hormônio é uma coisa comparável a uma injeção de uma droga estimulante, né? A mesma coisa que do cara que não está aguentando mais de tão cansado, então ele vai e toma aquela talagada de cafeína, efedrina, cocaína, seja lá o que for, e dá aquela levantada e consegue resolver o problema. Então, no momento que você está nesse alerta, o seu organismo não está só produzindo esse hormônio, só te enchendo desse hormônio, mas isso tem consequências, né? Sua pressão altera, os batimentos cardíacos alteram, tudo altera para você ter condição de lidar com essa situação. Eu sei muito bem o que é isso, porque essa situação de obra, eu estou aqui constantemente lutando com várias situações. O que é uma situação de obra, né? Então, em cima da minha mesa aqui, antes do programa começar, eu estava estudando aqui os equipamentos aqui que eu vou colocar para fazer uma pequena automatização aqui no sistema de energia, porque eu estou colocando, para economizar um pouquinho, eu estou colocando um sistema de geração fotovoltaica aqui, que é obviamente minha especialidade, vou aproveitar isso. Então não descansa, e você está sempre cheio de hormônios para lutar nessas circunstâncias, sempre enchendo seu organismo de hormônios. E isso é o estresse. Você nota que você precisa lutar contra os problemas do dia a dia, trabalhando demais, resolvendo muitos problemas. O seu organismo pede descanso fisiológico, natural, mas você não tem condições de ter um descanso fisiológico natural porque você tem que resolver os problemas. Então, o que você faz para resolver os problemas? Você luta contra a sua necessidade de descansar. Para lutar contra a necessidade de descansar, ou você utiliza drogas, como por exemplo cafeína, efedrina ou qualquer outro tipo de droga que tira o sono e dá aquele up, ou então você usa uma droga produzida pelo próprio organismo, que são esses hormônios, e aí automaticamente você vai ficando alterado e o organismo, para manter você sem
descansar adequadamente, ele vai alterando suas condições fisiológicas. Isso é o estresse. Agora, imagino eu, Tuca, que quando ele fala estresse ambiental, ele deve estar querendo dizer que é a condição ambiental, que na segurança do trabalho já é outra coisa, né? Imagino que ele está querendo dizer a condição ambiental do ambiente que ele trabalha, tanto do ambiente social, né, das pessoas que circundam o trabalho dele, como a questão da imprensa e tudo mais, e isso que está causando o estresse, né? Diagnosticou como sendo a causa do estresse dele. Né? Eu estou chutando aqui, baseado num pouquinho de conhecimento que eu tenho. Agora, que fica engraçado imaginar que o cara é da área ambiental e tem o estresse ambiental, claro que fica engraçado, sim, essa né, dupla loucura aí. Deixa eu agradecer agora do lado de cá. Muito obrigado a vocês. Pessoal, eu queria pedir uma coisa com muito carinho para todos vocês, que faz uma diferença muito grande, e essa aula quem me deu foi até o Anthony, do portal Sabendo Direito, que são as curtidas logo no início da live. Se vocês compartilharem agora no início da live e curtirem a live agora todo mundo de uma vez só, o algoritmo do YouTube vai fazer com que essa live suba e mais pessoas tenham acesso a essa live, porque o YouTube vai entender que a live é uma coisa legal. Tem muita gente que deixa para curtir só lá no final, só para dar um número bom de curtidas. O que acontece com essa postura é que ela não se aproveita do algoritmo do YouTube. Então, quem puder curtir rapidão aí, eu agradeço muito. Deixa eu pular para o lado de cá para agradecer algumas pessoas que estão participando aqui no outro lado, ou seja, no outro canal, que é o canal do Estopa, Juraci Alves. Boa noite, Léo, Vespasiano, MG, boa noite, companheiros. Quem disse isso é Cleusa Bastos, obrigado. Viva a vida, boa noite, Léo. Everaldo Menezes, boa noite, Léo, boa noite, Petralhada, comedores de pão com salame. Agora eu gostei, Everaldo. Por esse negócio de pão com mortadela, cara, eu cresci na cidade de Ponte Nova e olha, tinha uma coisa que eu adorava quando criança, é quando meu pai me levava para comer um pão com salame. Não é qualquer pão com salame. Quem é da região de Ponte Nova, principalmente quem é da cidade de Jiquiri, conhece, né, eu acho que já deve ser falecido, que isso é na minha infância, o salame vendido pelo Seu Edi. Por coincidência, Seu Edi, que tinha um comércio na entrada da cidade de Jiquiri, chamava-se Edi José Macedo, ou seja, um Edi Macedo da cidade de Jiquiri que vendia o salame. E era interessante que eu e meu irmão, a gente falava com o pai, compra salame do Edim, a gente falava Edim, compra salame do Edim, pai, compra salame do Edim. E olha, tem maravilhoso, viu, Everaldo, era o tal do pão com salame, quando o salame era do Edim. É que ele não contava para quem ele contava, era engraçado que é o seguinte, meu pai era contabilista do Edi José Macedo, não sei se é vivo ainda, mas meu pai era contabilista dele, e o Edi, ele era o único da região de Ponte Nova que tinha acesso a esse salame, que era um salame maravilhoso, né, que a galera chama de mortadela no resto do Brasil. Né, porque o salame tradicional é o salaminho, eu sei disso, mas não, na região de Ponte Nova a gente chama de salame, o salame que vocês chamam de mortadela, pronto, acabou. E o Edi, ele comprava esse salame, obviamente a nota fiscal chegava ao escritório de pai, e assim, o mundo meu é a região de Ponte Nova. O mundo perguntava para o meu pai onde ele comprava esse salame, e meu pai, com a ética de contabilista dele, não falava com ninguém, ou seja, enquanto meu pai foi contabilista do Edi José Macedo, ninguém nunca soube o segredo do salame do Edi José Macedo. Então, muito obrigado também. Então, e o Everaldo Mendes fala, Ilhéus, Bahia, na resistência contra esse desgoverno. Obrigado, Everaldo. Doris Durgante, boa noite, Léo, boa noite a todos. Samuel Oliveira, boa noite, Léo, boa noite a todos. Rejane Maria Savenhago, boa noite, Lula livre, Lula inocente, Lula humano. Muito obrigado a todos vocês. Olha, tem Paulo Ribeiro aqui de Pouso Alegre, sul de Minas. E o Cookie no Leite. Cookie no Leite consegue descobrir aqui o que é, então. Cookie no Leite traz pra gente o que é o estresse ambiental. Né? Segundo o Cookie no Leite,
O estresse ambiental é uma doença causada pela inalação da fumaça da queima da floresta amazônica. Dentro da floresta amazônica teria um produto lá que deixa um cara doidão. Então o Google Leite fala, né, o Salles fumou tanta fumaça da Amazônia queimada que ficou tonto. E o Juma Neves 51 Neves, o Queiroz está por aí dando risada da cara dos bolsominions. Exatamente. Olha, pessoal, é natural que as pessoas já, né, os controladores de mentes, eles acostumam com essa situação deles terem o poder de controlar mentes, né? Lógico que o dono não deve ficar olhando para os animais e ficar rindo dos animais, pensando, olha, que cavalo, né? Esse cavalo, em vez de fugir, ele fica aqui, eu sento em cima dele, desço a pancada e ele me carrega. O dono não deve pensar assim. Mas o que acontece é que a realidade é essa. Quando eu penso que... né, tá passando aqui, eu fico imaginando o que acontece na realidade de hoje, e deixa aparecer aqui que vocês vão entender o que eu vou falar. O que acontece é que enquanto Bolsonaro, Queiroz... e essas pessoas estão na maior tranquilidade, existem vários corpos bombados, né? Que tá chegando aqui uma mensagem de um corpo saudável, sem mente, né? E eu quero entender por que ele não entende que o cérebro faz parte do corpo. Até hoje eu me pergunto isso. E aí, várias pessoas carregando o bolsonarismo nas costas, até porque, né, o burro puxa carga porque quer, né? E tá aqui a manifestação de um corpo bombado. Parabéns, povo nordestino que tirou o cabresto do PT em pleno 2019 com as informações na palma da mão. Acreditar nessa conversa mole é triste. Ah, isso... O mais interessante é que eles acham, os corpos bombados, eles acham que as informações que são transmitidas pelo IBGE, as informações produzidas nas universidades, tudo isso é mentira, né? Verdade é que a Terra é plana. Verdade é isso, né? Um corpo saudável não pode ser saudável. Não pode ser saudável, não é saudável. A verdade é aquilo que é dito. É até interessante, ontem uma procuradora admitiu os vazamentos, então já não tem mais conversa a respeito desses vazamentos, né? Mas para um corpo saudável é tudo mentira. Tudo mentira. Não adianta fazer chantagemzinha com o povo nordestino, não, tá? Corpo bombável. O povo nordestino não vai mudar de lado por causa da sua jogadinha aí de baixa psicologia, não. O povo nordestino, corpo bombado, é um povo que conheceu as dificuldades e sabe muito bem que antes dos governos do ex-presidente Lula, nenhum presidente tinha olhado para o Nordeste. E agora o povo nordestino, claro que dentro do Nordeste, alguns adolescentes que não sabem da história do próprio Nordeste votaram no Bolsonaro. Mas pode ficar tranquilo que o Bolsonaro está ajudando esses nordestinos a perceberem que erraram, tá bom? Um corpo bombado. Pessoal, eu vou começar aqui a falar sobre os temas de hoje, né? Então, quem puder, não se esqueçam, curtam aí a live agora para ver se a gente consegue levantar essa live, compartilhem para a gente aumentar o alcance. E eu queria agradecer muito porque realmente subiram aqui os compartilhamentos e subiram também as curtidas. Olha, pessoal, eu vou trazer para vocês a capa do Brasil 247 porque eu acho interessante a forma como ela fala aqui da Lava Jato. Deixando bem claro para quem ainda não entendeu o meu posicionamento contra a Lava Jato, e obviamente quem não entendeu é quem força a cabeça para entender a Lava Jato como sendo uma coisa boa para o Brasil. A Lava Jato não é uma coisa boa para o Brasil. A Lava Jato tem uma proposta contra a corrupção como sendo a embalagem. A Lava Jato é aquilo que a gente chama de cavalo de Troia. É uma coisa linda por fora, mas no seu interior ela é cheia de más intenções. A Lava Jato, ela chegou ao Brasil promovida como sendo uma
luta contra a corrupção, e por causa dessa promoção da Lava Jato como sendo uma luta contra a corrupção, a Lava Jato foi abraçada pelo povo brasileiro. A Lava Jato foi recebida como um ato heróico de procuradores e juízes que estavam tendo coragem de colocar gente rica na cadeia. Esse, infelizmente, é o argumento que muitas pessoas acabaram mordendo como isca. Mas a Lava Jato, ela que veio com essa casca, essa embalagem de luta contra a corrupção, ela sempre foi um trabalho de política liberal, de reposicionamento geopolítico e destruição de indústrias brasileiras que estavam incomodando indústrias dos países que controlam a Lava Jato. Então, a forma muito fácil da gente entender a Lava Jato é fazendo um exemplo muito simples. Olha, dentro dos Estados Unidos e dentro de Israel existem várias empresas que estavam perdendo mercado para empresas brasileiras. Estados Unidos e Israel, para garantirem mercado para suas empresas, controlaram procuradores e juízes brasileiros para quebrarem as empresas brasileiras. A forma mais simples de falar da Lava Jato é isso. E por que eu estou contextualizando? Porque é uma coisa que todas as pessoas da nossa bolha já sabem. Eu estou contextualizando porque existem eleitores do Bolsonaro que às vezes aparecem aqui e acham que eu sou contra a luta contra a corrupção. Não, definitivamente não. Eu não sou contra a luta contra a corrupção. Eu só não concordo que a Lava Jato seja luta contra a corrupção. E uma coisa que eu sempre falo, principalmente, muito obrigado Roberto Anísio Barbosa Torres pelo superchat, né, o superchat que é muito importante para a sobrevivência dos canais. E uma coisa que eu sempre falo aqui com vocês a respeito do que é a Lava Jato na sociedade brasileira. Essa matéria começa falando, ainda que nas pesquisas cerca de 50% dos entrevistados afirmem continuar considerando que a Lava Jato é importante e trouxe benefícios para o país, vai ficando claro na própria repercussão das novas operações que a conjuntura mudou e acabou a temporada dos super-heróis, escreve jornalista Helena Chagas sobre o futuro da Operação Lava Jato. Olha, qual que é o grande problema? E esse grande problema da percepção da Lava Jato, eu costumo dizer que esse grande problema na Operação Lava Jato talvez seja a percepção pública da Operação Lava Jato e digamos que, a tentativa de ver a Lava Jato como uma luta contra a corrupção. O brasileiro, ele tem uma vontade tão grande de ver uma luta contra a corrupção no Brasil que ele quer realmente ver a Lava Jato como uma luta contra a corrupção. Esse é um problema muito sério. As pessoas costumam, eu costumo fazer muitos paralelos com igrejas evangélicas, porque as igrejas evangélicas usam o modus operandi da Operação Lava Jato. Quando eu falo as igrejas evangélicas, desculpem por usar o termo evangélico, mas é o termo popular dentro do Brasil. Estou falando, obviamente, dessas seitas satânicas que vendem-se como igrejas evangélicas no Brasil. As igrejas evangélicas verdadeiras são aquelas que, no lugar de pregarem a cabeça do pastor, pregam o evangelho de Jesus Cristo. Sou cristão, as pessoas que me acompanham sabem disso, eu não estou negando Cristo, mas estou chamando todo o pastor que fez campanha para o Bolsonaro de pilantra. É bem diferente uma coisa da outra. Mas vejam bem, esse modus operandi ele funciona muito bem exatamente porque ele deu muito certo nessas igrejas falsas. O modus operandi é assim, pessoal, existe um desejo muito grande por alguma coisa. Aquele desejo por aquilo faz com que aquilo se materialize em qualquer coisa que é oferecido. Imagine que você tem um familiar doente. No momento que você tem um familiar doente, uma doença terminal, e um estelionatário chega e fala, olha, eu vou te vender o plug da cura. Não, tô falando uma coisa que parece a maior bobeira do mundo, mas eu não vou conseguir mostrar para vocês o plug da cura. Tá aqui, ó. Eu vou te vender o plug da cura e eu vou ser enfático e incisivo, explicando para você que o plug da cura é um plug verde que foi abençoado e por isso cura o mal de câncer. Sabe qual que é o detalhe? O cara que tem um familiar com câncer, ele quer a cura.
Ele quer tanto aquilo que ele acaba materializando o desejo dele em cima das coisas que estão sendo oferecidas que não tem absolutamente nenhuma ligação com aquele problema que ele quer solucionar. É o caso que faz com que igrejas evangélicas consigam milhões, porque o cara chega lá, quer ficar rico. Olha, eu vou te vender aqui Vou te vender o papelão da vitória. O papelão da vitória econômica. Você vai me comprar por R$100 um pedacinho do papelão da vitória econômica. E ó, Jesus manda dizer que aquele sonho seu de comprar o carro novo, né? Ele olha, o cara olha o perfil, né? É um jovem, o carro novo. É um pai de família, é a casa própria. Ó, aquele sonho seu de... Aí o cara olha para um miolinho de gente, todo mundo ali acha, tá olhando para mim. Ó, Jesus manda falar, tá? Aquele sonho seu de comprar, você vai comprar aqui o papelão da vitória econômica, é só R$1.000, mas ele vai te dar essa graça. O que faz com que uma pessoa queira materializar a possibilidade de ficar rica comprando um palito que custa R$1.000? Faz com que uma pessoa que queira materializar uma vontade de ficar rica compre um paninho que custa R$1.000 e queime um paninho que custa R$1.000. É isso mesmo, é a vontade da pessoa de ver um sonho materializado. Isso fez a Lava Jato dar certo. Por quê? Veja bem, pessoal, a Lava Jato que só deu certo para os Estados Unidos, quando eu falo a Lava Jato dar certo, não é lutar contra a corrupção. A vontade muito grande do brasileiro de ver uma luta efetiva contra a corrupção fez com que os brasileiros apoiassem uma proposta de luta contra a corrupção que, na verdade, foi durante todo o tempo um instituto de destruição da economia brasileira a mando dos Estados Unidos. Foi durante muito tempo um cavalo de Troia para destruir nossa economia, para liberar mercados para os concorrentes lá de fora. Isso é a Operação Lava Jato. E o que segura a popularidade dessa Operação Lava Jato tão alta? Para mim, se a gente imaginar que o instituto que destruiu a economia brasileira e gerou o maior desemprego da nossa história tem 50% de aprovação popular, a pergunta que eu faço para vocês é: o que faz com que a maior desgraça que aconteceu no Brasil desde o descobrimento, né, que a maior desgraça que aconteceu com o Brasil foi o tal do descobrimento. Depois do descobrimento, a maior desgraça que aconteceu no Brasil foi a Operação Lava Jato, e mesmo assim essa Operação Lava Jato tem 50% de aprovação. O que faz é a mesma coisa que faz o cara chegar e comprar o plug da cura, ele pega e chucha esse plug em algum lugar e está curado do câncer, é comprar o papelão da libertação econômica. Aí ele vai lá e compra por R$1.000 um pedacinho daquele papelão e bota fogo. É isso. É a esperança de solucionar um sonho através de uma coisa que nunca vai solucionar aquele sonho. Qualquer um que está aqui sabe que quebrar o palito da vitória econômica ou queimar o paninho da fogueira santa não vai fazer você resolver seu problema econômico. Você sabe disso. Mas enfim. Nem a meia do Valdomiro, acho que o Valdomiro tem meia. Por que eles conseguem tanta grana vendendo a meia? Porque ali a pessoa materializa a possibilidade de solucionar os problemas da vida e resolver o sonho. É isso que faz a Lava Jato existir. A Lava Jato continua com essa bandeira maldita de ilusão de luta contra a corrupção. E por que a Lava Jato não é desmascarada? Parece-me que ou a esquerda não acredita na importância de falar a verdade para o povo, e isso é muito sério. Quando eu falo que talvez a esquerda não acredite na importância de levar a verdade para o povo, o que eu estou querendo dizer é que talvez a esquerda tenha medo de falar a verdade com o povo e empoderar o povo. Só isso justifica. Temos que concordar que o empoderamento econômico que o Lula promoveu ao povo fez com que o povo se identificasse como super meritocrata, né? Isso foi um efeito rebote na esquerda. É mais ou menos assim. A esquerda lutou para que o povo ficasse mais rico. Depois que toda a conjuntura política desenvolvida pelo governo do ex-presidente Lula e o governo da Dilma fez com que muitas pessoas ficassem ricas, saiu uma pesquisa perguntando para as pessoas: o que você atribui à sua melhora de vida? A minha igreja. Ao que você atribui a sua melhora de vida? Ao meu mérito. Ou seja, talvez a esquerda tenha chegado à conclusão que empoderar demais o povo faz com que o povo fique muito perigoso. Será que seria isso? Não. O problema é que a esquerda preocupou demais em empoderar economicamente e esqueceu de empoderar em termos de instruções político-econômicas. Porque, olha,
É muito fácil uma pessoa se iludir achando que o que fez com que ela melhorasse de vida foi a igreja, se ela não tiver nenhuma instrução na vida. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado, Maria de Lourdes Gomes Pedroso, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu agradeço muito as pessoas que ajudam financeiramente, são as pessoas que fazem com que esse canal possa sobreviver. Rosane Alverga de Sá, desculpa, Rosane, já ia errando de novo. Corpo bombado, que tal bombar o cérebro? Se é que você tem um, bem lembrado pelo Léo, copiei, obrigado, Rosane Alverga de Sá. Beni Siqueira, obrigado Beni Siqueira pelo superchat, importante para o crescimento dos canais. Muito obrigado também, Glória Lavagnoli. Pastor trabalha com o poder do pensamento positivo, lei da atração. Exatamente, olha, e é exatamente isso que faz com que os vídeos da direita, eles às vezes consigam, as lives da direita, elas normalmente conseguem tudo mais visualizações, mais pessoas presentes, elas conseguem mais absolutamente tudo e mais grana, claro, porque elas trabalham com mentiras e essas mentiras, elas trabalham em cima do pensamento positivo. Eu gosto muito de me lembrar das poucas coisas que eu consegui, assistir de direita, né? De vez em quando eu ligava o YouTube para ver o que estava acontecendo, aí um dia chegou para mim uma recomendação, estava lá, recomendação, canal do Dom. Eu acho que por algum motivo o algoritmo do YouTube me apresentou o canal do Dom. E o Dom, sempre que eu falo do Dom, eu falo Dom é um grande entertainer, é um cara que tem a manha de fazer um trabalho de entretenimento, né, como se fosse um gamer da política. E eu liguei a live pra ver, olha, quem que é esse Dom, né? O cara, cavanhaque e tal, né? Aí beleza, eu tô vendo lá a live do canal do Dom. A live do canal do Dom tinha aproximadamente 5 mil pessoas assistindo ao vivo. E eu fui ver, nossa, será que esse cara tem um conteúdo legal, né? Porque tem 5 mil pessoas assistindo ao vivo. Eu pensei, não, se tem 5 mil pessoas assistindo ao vivo, não deve ter um conteúdo legal. Então vamos assistir um pedacinho. E o Dom tava prometendo todas as soluções dos problemas que a direita quer. Ele estava prometendo o fim do comunismo e estava prometendo para hoje. Estava prometendo o fim do comunismo, ele estava prometendo o fim do PT, ele estava prometendo o fim de tudo que a direita, que a criançada da direita acha que é o problema do mundo, né? O fim do comunismo, o fim do socialismo, o fim do PT e prisão de todo mundo do PT. E como que ele estava prometendo isso? Ele estava falando que caças, nesse dia que eu assisti, caças americanos estavam chegando ao Brasil para descer cacetada mesmo e botar ordem na casa. Aí é muito interessante que é o seguinte, o Dom chegou, falou esse negócio dos caças americanos e tal, aí depois o Dom jogou para rodar na live dele um clipe do serviço militar americano, aquele clipe fantástico. Tipo no Brasil tem o clipe que normalmente é o primo do general que faz, né? O sobrinho do general de 18 anos que faz, venha para o exército. Aquela coisa bem muito mal feita. Lá nos Estados Unidos eram vídeos fantásticos, né? Então coloca o Dom, aquele vídeo super bombástico lá de caças americanas, aquela coisa fantástica feita nos Estados Unidos. E ele fala, tá chegando em... Como é que chama aquela cidade de Goiás, gente? Agora fugiu da minha cabeça. Mas enfim. Ele tava, meu amigo da cidade tal... Anápolis. Meu amigo de Anápolis falou que estão chegando caças americanos e vai acabar agora. Agora vai prender PT, vai acontecer, naquela empolgação toda. E pessoal, a live do Dom, o bate-papo, a empolgação na live desse Dom, por causa dos caças americanos que estavam vindo para acabar de vez com o comunismo, era uma coisa que parecia até, assim, parecia extrato bancário de gente do PSDB, o treco só ia subindo, a coisa subindo naquela velocidade, todo mundo comentando, todo mundo feliz, mas no meio dos comentários, tinha comentários que eu achei muito interessante, que é assim, eu sou de Anápolis, eu não tô vendo nada disso. Aí tinha mais um comentário, eu sou de Anápolis, eu não conheço nada disso. E outro, eu sou de Anápolis, não conheço nada disso, não tô vendo nada disso, não tem nada disso aqui não. Quem te contou isso, Dom?
Ou seja, umas 5 pessoas comentando com o Dom, 5 mil assistindo, umas 5 comentando com o Dom, que não tinha nada disso em Anápolis, que era tudo mentira. E o Dom falando, contatos meus do exército já disseram que estão pousando, falou o modelo do caça, o caça tal dos Estados Unidos. Acabou o comunismo. Aí vai, joga o clipezinho, faz toda aquela firula, volta o Dom, todo feliz, cristalino, na maior alegria, chama outra pessoa pra conversar, roupa do exército. É um entertainer, né? É uma festinha que tá todo mundo curtindo, todo mundo feliz, uma alegria danada. Zuleide Nunes, Léo, se a esquerda fizer o que você está falando, as pessoas vão dizer que é doutrinação. Zuleide, isso também é uma técnica. Entendeu, Zuleide? Essa coisa de repudiar a informação contrária àquilo que eles querem, com o argumento de ser doutrinação, é uma técnica. Olha, vou contar para vocês, né? Você está falando da doutrinação, eu vou falar com vocês a mais antiga forma de repúdio à informação que não atende aos interesses dos ricos, chama-se teoria das conspirações. O termo teoria das conspirações foi criado por assessores da família Rockefeller, exatamente para que a mídia controlada pela família Rockefeller pudesse neutralizar qualquer coisa contra os Rockefellers. Eu vou explicar isso bem para vocês terem uma ideia como o poder, Zuleide, dessa coisa de falar que é doutrinação, como que isso funcionou, copiando uma coisa que funcionou lá no passado. Veja bem, eles fizeram um super acordo na imprensa. Imaginem vocês o seguinte, pessoal. Eu vou trazer a história da criação do termo teoria da conspiração para a atual realidade brasileira, para que se contextualize de uma forma mais simples. Mas a partir dessa contextualização, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vejam bem. O termo teoria das conspirações foi criado para ser utilizado para neutralizar qualquer um que quisesse dizer alguma coisa importante a respeito da podridão. Vamos trazer para a realidade brasileira. Olha, nós temos no Brasil jornalistas que, mesmo que sejam jornalistas que a gente precisa concordar que são simplesmente matracas dos donos das emissoras, são jornalistas que acabam tendo uma certa reputação na maioria da população. Aí vamos pegar o mais conhecido, que é o Bonner. Vamos imaginar o seguinte, o Bonner perdeu a paciência. O Bonner falou, chega, não aguento mais. Então o Bonner chega à frente de uma câmera e solta toda a verdade a respeito do que acontece por trás das cortinas. Fala, olha, a Globo é controlada pelos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil é um golpe para tomar o petróleo, tudo isso que vocês estão vendo acontecer foram coisas orquestradas, a Globo participou disso tudo. Então o Bonner solta tudo isso que a gente fala aqui nesse momento e libera e bota a boca no trombone, porque o Bonner não aguenta mais. Aí o que vai acontecer? Imediatamente, todos os outros jornalistas que ainda estão conectados ao sistema vão ridicularizar o Bonner e falar que o Bonner faz teoria da conspiração. Qual que é a finalidade disso? Manter o sistema. Então, Zuleide, assim como nos Estados Unidos eles criaram o tema teoria da conspiração para ridicularizar qualquer um que tentasse falar a verdade a respeito da manipulação do poder financeiro sobre o povo, agora nessa campanha do Brasil eles criaram o termo doutrinação para repudiar qualquer informação que tentasse modificar a impregnação de mentira que eles estavam fazendo. Então, quando você escutar, isso é doutrinação, fique sabendo que você está fazendo a coisa certa. Quando eles tentam te repudiar com o termo doutrinação, é o termo que eles criaram para bloquear a chegada da verdade. Por exemplo, muitas pessoas acham que o panelaço era um protesto contra a presidenta Dilma. E eu falo, não, o panelaço era uma forma de neutralizar a mensagem da Dilma. Era uma forma de silenciar a Dilma. Porque enquanto a classe média estava fazendo o panelaço, a classe média não ouvia o que a Dilma tinha a dizer. Entenderam? Então, somente a versão do Aécio Neves que era ouvida pela classe média. Porque quando a Dilma ia passar a versão dela, o panelaço não deixava o povo ouvir o que a Dilma tinha a dizer. O povo estava batendo panela.
Então, todas essas técnicas de neutralizar a voz do adversário, Zuleide Nunes, são técnicas que a gente precisa conviver com elas sabendo que elas existem. A partir do momento que a gente tem consciência que essas técnicas existem, a gente passa a usar essas técnicas de uma forma, né, adequada, lutar contra essas técnicas de uma forma adequada. Muito obrigado a todos vocês pelas participações. Deixa eu ver se eu perdi algum superchat aqui, que eu falei muito com a Zuleide. Muito obrigado, Zuleide. Muito obrigado, Glória, que falou do pastor. Muito obrigado, Rosane Alverga. Muito obrigado também, Bené Siqueira. Quem puder ajudar meu trabalho, pessoal, tem também as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Você ajuda também compartilhando. E eu tô vendo aqui que nós estamos chegando a 871 pessoas assistindo no canal, mais 840 no outro. Se não tá defasado aqui, se vocês puderem curtir, é importante para a gente conseguir levantar esse vídeo. Quem não curtiu ainda, curta, por favor. Com isso a gente consegue levantar esse vídeo aí no YouTube. Eu vou falar com vocês agora que eu falei sobre uma invertida. E isso é muito importante. Desculpem. Olha, 2 pontos. A gripe pegou de novo. Mas, assim, 2 pontos importantes, pessoal, que a gente precisa avaliar nesse momento. Olha, o STF começa a criar uma espécie de malabarismo para conseguir soltar o Lula sem libertar o Lula. Como assim? Soltar o Lula sem libertar o Lula é deixar o Lula sair da cadeia, mas não deixar o Lula provar para o resto do povo brasileiro que as eleições foram fraudadas. O mais importante hoje é, sem dúvidas, a suspeição do Moro. A suspeição do Moro implica na necessidade de botar o Moro na cadeia. O cara modificou o processo eleitoral. Mas o STF já está criando formas de libertar o Lula sem necessariamente ter que tocar no Sérgio Moro. Isso porque agora eles estão achando erros de procedimento. Tânia Maria pergunta se eu tô gripado de novo. A minha gripe é alérgica, Tânia. Eu tô vivendo dentro, assim, uma camada assim de poeira todos os dias. Então eu saio... É reforma, né? A reforma é muita poeira. Mas enfim, o Moro, se o Moro for considerado suspeito, automaticamente o Brasil precisa ter uma resposta. Peraí, se esse cara fraudou o processo eleitoral, ele tem que ser condenado por isso. Então agora eles estão tentando desmobilizar a luta por Moro preso, com a liberdade do Lula através de uma anulação que não necessite de considerar o Moro suspeito. Isso é o grande problema que eu consigo ver nesse momento com esses malabarismos jurídicos. Mas de uma forma ou de outra nós podemos considerar que a coisa está invertendo, porque há bem pouco tempo atrás nem libertar o Lula, nem movimento no sentido de libertar o Lula tinha, não tinha nenhum movimento no sentido de dar qualquer vitória para o Lula ou derrota para o Sérgio Moro. Então, ainda que eles não estejam indo em direção da suspeição do Moro e da necessidade de condenar essas pessoas, a gente está indo pelo menos numa direção da liberdade do Lula. Eu volto a dizer que a única coisa, Eliana Soares fala, só ave, só povo na rua, e eu falo até diferente, eu falo que só conscientização. Porque através de uma conscientização geral do povo, a gente pode ter, inclusive, o povo exigindo punição desses procuradores. Porque, olha, nós temos problemas sérios dentro do Brasil de perdoar os poderosos pelos seus erros. Por exemplo, nós tivemos uma situação em que os militares responsáveis pelo golpe de Estado, eles tiveram anistia, perdão dos pecados, perdão dos crimes. Essa anistia acabou criando dentro da sociedade, dentro da elite brasileira, a ideia de que eles podem fazer o que querem porque depois os crimes serão perdoados. Então, por causa da anistia, militares que torturaram, que mataram, que deram um golpe de Estado, eles foram perdoados. E hoje o que está acontecendo? Nós temos juízes e procuradores que abusaram muito do poder e eles não podem ser perdoados. Porque se Dallagnol e seus comparsas, assim como Sérgio Moro e seus comparsas, não pagarem caro por isso nesse momento, os filhos desses promotores, procuradores, juízes e políticos que hoje serão perdoados dos seus crimes, vão repetir isso daqui a 20 anos. Esse é um problema sério que a gente precisa falar sobre ele. Olha, se nós começarmos a deixar todo o homicida solto, a gente está mandando uma mensagem para o futuro do Brasil que você pode matar quem você quer, que você não vai ser punido. Se a gente parar de punir o criminoso
que rouba, a gente vai estar mandando uma mensagem para o futuro que eles podem, qualquer um pode roubar que não vai ser preso. Se a gente deixa hoje, simplesmente liberta o Lula, deixa Sérgio Moro, Dallagnol e demais criminosos livres, leves e soltos, a mensagem que o Brasil manda para o futuro é que o crime compensa. Isso é uma coisa que precisa ser muito, mas muito mesmo, levado em conta nesse momento. Uma coisa que tem que ser levada em conta nesse momento que o bicho está pegando e essas pessoas precisam ser punidas. Então, quando eu falo com vocês a necessidade nossa, né, essa necessidade nossa de conscientizar a população, eu falo que, olha, a gente precisa botar o povo sabendo do que está acontecendo. E o Rutmik fala aqui, olha, eu gosto muito desses posicionamentos do outro lado, porque, muito obrigado, Rogério, Anitta Blian aqui participando, eu gosto muito desses posicionamentos do outro lado, que esses posicionamentos mostram como, né, dão uma oportunidade até pra gente responder à imbecilidade. Léo, a decisão de segunda turma não se sustenta no plenário do STF. Olha, Rutmik, o que eu gostaria que acontecesse nesse momento, eu falo assim, eu falo o meu ponto de vista. O que eu gostaria que acontecesse nesse momento não é uma falsa liberdade do Lula. O que eu gostaria que acontecesse nesse momento, assim, do fundo do coração, é uma explosão de revolta no povo que culminasse na responsabilidade de cada um que sabe da verdade em contar para o outro a verdade a respeito do que está acontecendo no Brasil, para na sequência a gente ter, depois de uma explosão de conscientização, a gente ter no Brasil uma revolução para poder buscar reparação pelo que aconteceu. Não existe possibilidade da gente virar essa página sem uma punição ao Moro, sem uma punição ao Dallagnol. Então, Rutmik, para mim, se eles simplesmente abafarem o caso, para mim a gente não teve solução do problema. Eu volto a dizer, o que adianta agora eles solucionarem o caso simplesmente dando uma colherzinha de chá para daqui 20 anos os filhos desses hipócritas de hoje cometerem os mesmos crimes, porque eles vão perceber que sempre vão poder fazer isso. A diferença básica, as pessoas, mas Lenin matava, lá em Cuba fizeram, a diferença básica é essa. No momento em que você tem uma revolução, você mostra para os hipócritas que a hipocrisia não compensa. Eu penso isso. Agora, não tem possibilidade da gente resolver isso sem conscientização do povo. E hoje, Rutmik, o que eu vejo aqui é o seguinte: qualquer decisão derrota o povo brasileiro. Qualquer decisão derrota o povo, porque lá em cima eles estão decidindo o destino de alguns poucos políticos e aqui embaixo a alienação mantém pessoas idiotizadas. A única forma da gente realmente ter justiça social é através da divisão da verdade, divisão do conhecimento, compartilhamento, né? Porque a verdade se divide sem necessariamente ter que perder uma parte para que a outra, né? O compartilhamento da verdade é a única forma da gente ter transformação e justiça social, porque com compartilhamento da verdade, a segunda turma do STF vai para o paredão. A primeira turma vai para o paredão, o STF vai para o paredão, né? Obviamente, quando o povo souber da verdade, todos aqueles que se omitiram, por mais que sejam bons e com boas intenções, se omitiram no passado, são culpados. Então, vamos compartilhar a verdade sobre o que aconteceu, em vez de ficar lutando desesperadamente para que um dia o STF tome uma atitude correta, para que um dia talvez o Moro seja punido. O compartilhamento da verdade é o caminho para que isso aconteça. Com o compartilhamento da verdade, a gente realmente consegue fazer. Com a verdade nas mãos das pessoas, o que vai acontecer é muito simples. Sobrarão poucos Rutmik. Por quê? Muitas pessoas, quando souberem da verdade, vão se revoltar, porque a vítima de tudo isso é o cara que foi feito de bobo. Olha, a vítima de tudo que aconteceu até hoje no Brasil é exatamente aquele bobão que está hoje lá falando que confia na Lava Jato. Ele é a vítima. Ele foi feito de bobo esse tempo todo. Se esse cara souber da verdade, ele automaticamente vai assumir um posicionamento político. E se tem um povo dentro do Brasil que tem sido vítima de mentira e que souber da verdade, põe o pau para quebrar, e eu falo, se a esquerda realmente quisesse, eu não acredito que a esquerda
política queira solucionar o problema. Porque se a esquerda quisesse acabar com o problema no Brasil, ela faria vídeos direcionados aos militares e às forças de segurança em geral. Porque no momento que os militares e as forças de segurança souberem da verdade, acabou. Aí acabou. Porque, olha, o que faz um Dallagnol ter mais poder que você ou eu é o fato de que militares estão obedecendo o Dallagnol. O que faz um Fachin, né, o Fachin, o que faz um Fachin ter mais poder do que você ou eu é o fato de que nós trabalhamos para ele, porque ele é funcionário nosso. Olha que contradição. Nós estamos produzindo riqueza para ser compartilhada com os políticos, com os ministros do STF, com deputados e senadores. Nós estamos trabalhando para sustentar quem trabalha para a gente e eles estão governando para os banqueiros. No dia que os militares e as demais forças de segurança souberem da verdade do que está acontecendo, olha, acabou. Não tem mais poder de ministro do STF, não tem mais poder de Dallagnol, não tem mais nada disso. Aí acabou. Por isso que eu falo, quer destruir o sistema, não precisa de bomba, arma de fogo, nada. Compartilhe a verdade, o sistema cai. Deixa eu agradecer a todos vocês aqui pelas participações. E eu vejo uma coisa interessante aqui, ó, da Sandra falando. Eu vou agradecer o superchat aqui, muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui primeiro. Carlos Fernando Pisque. Léo, conscientizar sim, mas pobres não têm internet ou din-din para comprar jornal, não sabem de Greenwald. Precisamos estudar como passar isto a eles. Carlos, isso é muito interessante, que isso conecta-se com o que Sandra Gurgel fala. Léo Estopa, se tivesse dinheiro, mandava fazer outdoor por todo o Brasil, resumo dos vazamentos, pagava faixas, colocava carro de som, até o povo descobrir. Sandra, eu não tô desconfiando do seu caráter, sob hipótese alguma, mas talvez se você tivesse dinheiro, talvez você estaria do lado deles. Por quê? A maioria das pessoas que cresceram em berço esplêndido, elas foram doutrinadas, entre aspas, para terem ódio do pobre. Então, se você tivesse dinheiro, talvez você tivesse outra consciência. Então, eu não estou comemorando pelo fato de você não ter dinheiro, mas eu comemoro pelo menos pelo fato de você estar do nosso lado, né? Porque a educação no Brasil foi uma educação opressora, uma educação no sentido de pensar, olha, eu sou filhinho de papai e o resto que não é porque não mereceu. Então, problema deles. Essa é a educação que tem hoje no Brasil. E eu falei que eu ia conectar aqui com o raciocínio do Carlos Fernando Pisque. Exatamente, o detalhe é exatamente este, Sandra e Carlos Fernando. O detalhe não é a gente partir para uma conscientização através da utilização do poder financeiro ou coisa semelhante. Essa conscientização pode vir através de um multirão de campanha de conscientização. Eu vou falar com vocês sobre isso, mas deixa eu pedir antes para vocês compartilharem para a gente aumentar o alcance. E eu agradecer também o Rogério, a Anitta Brian. Vamos compartilhar o Léo, likes e compartilhamentos. Obrigado, Rogério. Inclusive, Rogério, ontem me cobraram para a gente fazer uma live juntos. Nós vamos ter que fazer uma live juntos ainda, tá, Rogério? Marcar isso aí. E eu queria, né, falar com vocês sobre uma coisa muito importante, né? Tenho que aproveitar o Rogério aqui para pedir para vocês, quem puder ajudar meu trabalho, tem também as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Lembrando que os 2 canais que eu tenho no YouTube não me permitem ter membros. Se os 2 canais que eu tenho no YouTube já passaram de 30 mil e não me permitem ter membros, não existe outra forma de eu entender o que está acontecendo a não ser o fato do YouTube não gostar do meu trabalho. Então, eu peço para vocês que compartilhem, porque os algoritmos do YouTube são contra a esquerda, e quem puder ajudar, ajude pelas contas bancárias, que é uma forma de você ser, entre aspas, membro do canal, ainda que o YouTube não deixe que eu tenha membros no canal. A realidade é que o YouTube quer me incentivar a não fazer mais esse trabalho. Mas, veja bem, pessoal,
Eu vou tentar falar sobre a moratória da Argentina, eu vi que uma pessoa pediu para falar sobre isso, mas eu vou falar com você sobre essa questão da Lava Jato, porque a Lava Jato vive agora o seu pior momento, isso é muito importante, e a Lava Jato que vive agora o seu pior momento, ela pode realmente ser desmascarada. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é, a gente não desmascara a Lava Jato sem falar que a Lava Jato é um cavalo de Troia. Por quê? Para as pessoas que apoiam a Lava Jato, se você chega falando mal da Lava Jato, as pessoas entendem o seguinte, você chega falando mal da Lava Jato, a Lava Jato é um crime, as pessoas entendem, esse cara é contra a luta contra a corrupção. Então a primeira coisa que precisa ser feita é o seguinte, você precisa separar a luta contra a corrupção da Lava Jato. Você precisa mostrar para as pessoas que a Lava Jato não é uma luta contra a corrupção. A Lava Jato é uma picaretagem que lutava pelo dinheiro da corrupção e estava fazendo um trabalho junto com banqueiros para alterar o processo eleitoral e que estava constantemente perseguindo os políticos que eram contra os interesses dos banqueiros. Mas mais importante do que isso, é preciso que as pessoas entendam que a Lava Jato veio para quebrar determinadas indústrias brasileiras. Quando eu falo indústrias brasileiras, determinadas indústrias brasileiras, eu não estou falando da empresa A ou empresa B, eu estou falando segmentos de negócio. A indústria da construção civil no Brasil foi aniquilada pela Lava Jato. Ela foi aniquilada pela Lava Jato para liberar espaço para as indústrias do mesmo segmento nos países que controlam a Lava Jato, em especial Estados Unidos e Israel. Por que que é importante falar que, como diz a Lúcia Stone, a Lava Jato destruiu a economia e destruiu por querer? Algumas pessoas costumam pensar da seguinte maneira, a Lava Jato, para acabar com a corrupção, ela teve que prejudicar um pouco a economia. Isso não pode existir na sociedade brasileira. Porque, olha, algumas pessoas costumam ver a Lava Jato como sendo uma coisa boa, porque as pessoas admitem que a Lava Jato destruiu a economia, mas eles pensam, olha, foi um esforço muito grande do Sérgio Moro, do Dallagnol, dos demais membros da Lava Jato para acabar com a corrupção e acabou destruindo a economia. Então as pessoas pensam, olha, aquela pessoa foi salvar o cachorrinho do carro e para salvar o cachorrinho do carro, ela quebrou o vidro do carro, mas salvou o cachorrinho. Não. A Lava Jato não pode ser vendida dessa forma porque o coração das pessoas vai perdoar a Lava Jato sempre que você disser isso. E é essa percepção que existe. Isso precisa ser extremamente expurgado da sociedade brasileira. Veja bem. A Lava Jato não pode, sob hipótese alguma, ser percebida como uma luta contra a corrupção que estragou a economia, mas como uma destruição da economia que se propôs lutar contra a corrupção. É preciso que a gente consiga mostrar para as pessoas que a Lava Jato foi criada para destruir a economia e usou a luta contra a corrupção como desculpa. A Lava Jato, ela foi criada como paninho da igreja que foi criado para arrecadar dinheiro e fala que é uma corrente do bem pela prosperidade como desculpa para tomar o dinheiro das pessoas. A Lava Jato é como aquele palito que você quebra para ficar rico nas igrejas, que na verdade a única finalidade é enriquecer a igreja, mas ninguém faria uma doação só para enriquecer a igreja. Então qual que é a desculpa? É a sua prosperidade, você vai quebrar ali, você vai quebrar o problema econômico. Então isso é importante para que as pessoas percebam que a Lava Jato ela foi criada para destruir a economia, mas usava a ideia da luta contra a corrupção como fachada. Se a gente consegue inverter essa percepção, principalmente nas Forças Armadas, nas forças de segurança, a gente acaba com essa palhaçada de pessoas que ainda defendem a Lava Jato, porque essas pessoas não defendem a Lava Jato. Essas pessoas defendem um sonho de uma luta contra a corrupção. E elas, como elas não percebem que a luta contra a corrupção possa acontecer em outro lugar, elas materializam o sonho da luta contra a corrupção na Lava Jato. O erro está aí. Nós estamos deixando que pessoas materializem o sonho da luta contra a corrupção
numa organização criminosa que nasceu dentro do Ministério Público do Poder Judiciário brasileiro. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Se a gente não luta contra essa percepção pública a respeito da Lava Jato, a gente permite que a Lava Jato realmente seja amada pela sociedade brasileira. Aí que está o problema. Então, beleza. E aí entra outra parte, que é, mas espera aí, será que a gente vai ter que pagar faixas e cartazes? Pessoal, não. Quando eu falo com vocês que eu vejo que parece que a esquerda na política não se incomoda com o que está acontecendo, a esquerda na política, e não vocês, não a bolha, não os trabalhadores, eu vejo isso porque quando é campanha política, os candidatos conseguem mobilizar milhões de pessoas ao redor do Brasil para fazerem campanhas, para fazerem eventos pelo candidato. Olha, o candidato fulano de tal é comício, é showmício, é mobilização disso, mobilização daquilo. A gente precisa desse nível de mobilização nesse momento para falar com o povo o que foi a Lava Jato. Se a gente tiver uma super mobilização de pessoas que vão esclarecer para quem ainda não é esclarecido que a Lava Jato não errou e acabou com a economia. Ela veio para acabar com a economia e usou a luta contra a corrupção como desculpa. Se a gente consegue mostrar isso para o povo, o resto cai. Principalmente se o povo percebe que foi uma onda orquestrada de fora do Brasil. Porque aí o povo vai parar de ver o vizinho como inimigo, o Bolsonaro como inimigo, o povo vai ver quem é o verdadeiro inimigo do Brasil, que nem é um Trump ou um Netanyahu, é o interesse econômico conflitante. Fora do Brasil, algumas empresas estavam perdendo mercado para empresas brasileiras. É muito simples, não precisa achar que tem uma conspiração de gente, de pessoas que não gostam do Brasil. Não, não é isso. São pessoas que queriam o dinheiro que o Brasil estava ganhando. Simples assim. Não necessariamente o dono da Fiat tem ódio do dono da Volkswagen, ele só quer o dinheiro que o cara está ganhando, ele só quer o mercado. Não é um ódio pessoal, é simplesmente luta por grana. Se as pessoas conseguirem entender isso, né, o Valdemírio e o Edir Macedo, eles não têm ódio um do outro. Eles simplesmente disputam os mesmos clientes. É mercado, gente. O Brasil não é necessariamente inimigo dos Estados Unidos ou de Israel, é só mercado. Se tirar essa parte financeira, não tem mais nada. Não tem briga, não tem confusão, não tem interferência, não tem mais nada. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado. Carlos Fernando Pisque. Vejam a campanha da legalidade envabraçada por Brizola. Armou o povo, pôs uma rádio dentro de Piratini com instituições falidas. Só resta a insurgência. Carlos Fernando Pisque. Muito obrigado, Carlos Fernando Pisque. Muito obrigado, Flávia Amaral Rezende. Agora a Lava Jato está em outro patamar por conta dos interesses de Dória e Moro em 2022. Dória é o perigo estratégico. Flávia Amaral Rezende. Flávia, o que acontece hoje é o seguinte, a gente luta para... hoje a gente luta desesperadamente para esclarecer as pessoas. E a gente percebe sim que, olha, por mais que o Moro esteja, né, envolvido aí em toda essa situação, existe a possibilidade do Moro vir em 2022, se a gente não fizer algo agora. Olha, o Moro está muito próximo do chão. Se a gente deixar ele levantar tranquilamente, ele pode nunca cair, né? Isso é muito, muito importante. Então... e o Cauê Trasmonte fala aqui, Cauê Trasmonte, né, eu vou ler isso aqui, deixa eu ler aqui, primeiro o Cauê Trasmonte, ele fala, né, deixa eu colocar aqui, tá aqui o Cauê Trasmonte. Estopa, esquece essa história de keynesianismo, social-democracia. Foi isso que afundou a gente. Olha, Cauê Trasmonte, durante o tempo que o Brasil aplicava keynesianismo e social-democracia, a gente teve... Eu, pelo menos, eu lembro-me do tempo que o Brasil aplicava keynesianismo e social-democracia. Eu lembro de vizinho fazendo churrasco, gente comprando carro novo, um monte de imóveis sendo construídos, projeto Minha Casa Minha Vida, construindo imóvel para todo lado, obra para todo lado, Brasil bombando.
Eu vou trazer para você o caso aqui de quem fez o que você está falando, quem esqueceu a história de keynesianismo e social-democracia. E tá aqui, ó. A Argentina está em virtual concordata, diz Carvalho. Né? Então, será que faz sentido? Assim, com muito respeito ao que você está dizendo, mas quem esqueceu a história de keynesianismo e social-democracia foi a Argentina, que já quebrou. Primeiro a esquecer a história de social democracia e keynesianismo foi a Argentina, tá aí quebrada. O Brasil veio na sequência e esqueceu a história de keynesianismo e social-democracia com o Temer. E você quer comparar... Gente, existe alguma pessoa... Sinceramente, existe alguma pessoa que acha que está melhor agora do que no governo Lula e Dilma? Tem alguma pessoa que imagina que estava melhor durante o Temer? Então, é meio estranho o que você está me propondo, Cauê Transmonte, apesar de que eu respeito muito o seu direito de se expressar, né, de forma extremamente educada, até agradeço, mas eu não concordo com o que você está falando não, cara. Eu acho que durante o tempo que as medidas keynesianas foram aplicadas no Brasil com programas de redistribuição de renda, a gente via, no lugar do governo dar um subsídio para uma empresa crescer, o governo colocava dinheiro para pessoas comprarem nessa empresa. Então isso obrigava as empresas a serem mais produtivas, porque no lugar do governo estar subsidiando a produção, o governo estava criando clientes para essa empresa. Então automaticamente essas empresas tinham que contratar gente, os produtores tinham que produzir mais, o comércio vendia mais. Então, será? Né? Eu acho que talvez você tenha que fazer um pouco de reflexão a respeito dessa social-democracia que foi aplicada. Eu vou tentar achar nesse momento um vídeo meu sobre o assunto. Né? Deixa eu ver aqui. Keynes. Vou procurar como Keynes Leonardo Stoppa, para ver se aparece alguma coisa. Apareceu aqui. Ó, eu vou mostrar para você aqui, tá? Cauê Transmonte, veja bem. É lógico, você vai assistindo esse vídeo, Cauê, tá aqui, Bolsa Família, resultado positivo. A primeira coisa que você precisa ver nesse vídeo é isso aqui, ó, 3 anos, tá? Porque tem muitas pessoas que acham que eu sou... um entusiasta que começou a fazer vídeo depois que o Bolsonaro foi eleito para meter o pau no Bolsonaro. Não, tô falando sobre isso já tem um tempinho. Então esse vídeo aqui, ó, é o meu 6º vídeo sobre política. Quem quiser conhecer como eu fiz a nomenclatura dos vídeos antigos, tá vendo isso aqui, gente? P6. Esse vídeo aqui é o meu 6º vídeo sobre política. É um vídeo de 13/6/2016. E eu já falava sobre a função dessa política keynesiana no Brasil. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo, então, por favor, não desliguem que a live não está acabando ainda, eu comecei um pouco mais tarde, mas eu quero agradecer Elton R. Homem. Leonardo, numa eventual queda do Bolsonaro e posse do Mourão, você acha que teremos realmente ditadura militar? Não, absolutamente não. Se fosse para ter ditadura militar, o Bolsonaro não precisava cair. Os militares metiam o cacetete no Bolsonaro, mandavam o Bolsonaro mais a Michele rapar fora do Brasil direto pro Tribunal Penal e pronto. Se os militares quisessem dar um golpe, né, que os militares já estão no poder, isso é muito importante, eles já controlam o STF, eles já controlam tudo, mas se fosse para os militares darem um golpe direto, eles não precisariam do Mourão chegar ao poder. O Mourão é um militar que está na vice-presidência como civil. Isso é importante. O Mourão não é um golpe militar. O Mourão é um civil na vice-presidência. É um liberal, vai obviamente governar para os banqueiros, vai, a proposta dele foi essa. É um social-democrata keynesiano? Não, ele é um liberal, mas ele não é um ditador militar, porque senão ele já tinha tomado o poder. E possibilidade de o Brasil sofrer embargo econômico, um abraço. Elton R. Homem, com o Bolsonaro essa possibilidade é muito eminente, Elton. Com o Bolsonaro o que a gente está vendo é o Brasil já sofrendo algum tipo de embargo econômico. Porque apesar de a gente não estar sofrendo o embargo direto de outros países, a gente já está sofrendo sim o embargo através dessas políticas aí, como eu diria, né, um embargo através de políticas essas políticas de... Peraí que a gripe está fazendo políticas de boicote. Então a gente já está sofrendo embargos através de políticas de boicote. O que vai acontecer no próximo momento? Imagino eu
que no próximo momento a gente vai ter embargo oficial, países falando aqui não entra produto tal brasileiro. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito, mas a troca do Bolsonaro pelo Mourão, ela não vai modificar muita coisa não, imagino eu, né? Deixa eu colocar para vocês agora, né, até porque eu achei interessante esse posicionamento do Cauê Transmonte aqui, eu vou tentar colocar para vocês rodando direto do YouTube um vídeo meu sobre essa coisa do Bolsa Família, e esse vídeo, depois desse vídeo, eu vou colocar, eu volto e converso com vocês aqui um pouco mais. Então vamos tentar rodar. Então, pessoal, eu tô gravando aqui mais uma vez aquele aprofundamento teórico, dessa vez a respeito daquele vídeo sobre o Bolsa Família. Eu vou recapitular aqui o que o vídeo fala, porque de repente alguém vê esse vídeo aqui sem ter visto o anterior. Bom, o que eu falei no último vídeo é que o Bolsa Família, na verdade, ele tem um resultado econômico positivo para o governo. O que significa isso? Que o governo coloca o dinheiro no Bolsa Família e aquele dinheiro que o governo coloca no Bolsa Família é quase que de graça para o governo, se não for lucro. Isso é uma coisa muito complexa de entender se a pessoa não tem, assim, uma vivência de economia, porque fica muito difícil de imaginar assim, o governo vai pegar e vai colocar 5 bilhões na população e isso vai sair de graça? Como que vai sair de graça? Isso sai de graça para o Estado, para a economia como um todo. Porque aquele dinheiro que o governo injetou na economia, injetou no Bolsa Família, ele retorna para a população, porque à medida que o dinheiro vai se multiplicando na economia, ele retorna através de impostos e a coisa pode inclusive sair de graça. Mas nunca sai de graça. Sai um resultado positivo porque por causa daquele dinheiro injetado no Bolsa Família são criados vários empregos e a produtividade aumenta, porque afinal de contas aquele pessoal lá estava inativo. Então só para entender o porquê que é melhor o dinheiro na mão daquele pessoal. O dinheiro na mão daquele pessoal está gerando emprego, está gerando produtividade, porque aquele pessoal para, por exemplo, de mexer na hortinha deles para poder comprar de um produtor. E é muito mais interessante a divisão do trabalho, né? A partir do momento que existe a especialização, a gente tem mais produção. Então, nesse momento, o Bolsa Família passa a gerar não só a sustentação daquela turma lá de pessoas que estavam em condição de miséria, mas um crescimento econômico. Essa é a parte escondida do Bolsa Família que só o economista que tem condição de entender por causa dessa questão da multiplicação do dinheiro na economia. Agora vamos imaginar o caso inverso, se esse dinheiro não fosse para a mão do pessoal do Bolsa Família, porque a gente tivesse um estado mínimo que deixasse o dinheiro na mão dos milionários. Parte desse dinheiro ia para Miami, provavelmente, né, que é o lugar preferido dos coxinhas, parte para a Suíça, parte desviada para a Suíça, e grande parte ia ficar parada nos bancos. Dinheiro parado nos bancos não multiplica na economia. Já o dinheiro que é injetado lá na ponta, ele multiplica, porque aquela pessoa que recebeu aquela mixariazinha lá que tanta gente reclama, ela vai e compra no mercadinho, o mercadinho tem que empregar, o mercadinho tem que comprar no produtor e assim por diante. O dinheiro multiplica na economia. Então, recapitulado, eu vou falar o que eu vou falar agora sobre a explicação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a teoria do multiplicador de Keynes, que é a base teórica para isso. Eu vou falar sobre a propensão marginal do consumo e vou falar por que, né, baseado na propensão marginal de consumo, por que é melhor investir no pobre, né, colocar o dinheiro na mão do pobre, do que deixar o dinheiro parado na mão do rico. Então, por que, por exemplo, que o governo, o interino, fez uma idiotice muito grande em desviar o dinheiro que estava indo para camadas populares através de subsídio, por exemplo, pro Minha Casa Minha Vida, e colocar na mão de juízes para poder comprar os juízes do Supremo. Então, eu considero isso um suicídio econômico, né, para a nação como um todo, mas ele precisa disso para se sustentar no cargo. Então, políticas à parte, economicamente falando, é uma idiotice. E o caso, eu vou falar como o caso do subsídio do Minha Casa Minha Vida ajuda a economia. Então, vou começar pelo multiplicador de Keynes. John Maynard Keynes, ele defendeu a teoria de que quando o governo investe na economia, quando o governo gasta na economia, esse dinheiro se multiplica. Antes dessa teoria de Keynes, era muito difícil raciocinar isso, e acontecia aquilo que eu já falei no vídeo anterior, que era a economia se equilibrar em desemprego. Então, eu tenho 20% da população desempregada, mas eu tenho uma produção que supre a demanda, porque aquela população desempregada ela já nem demanda mais, ela está simplesmente sobrevivendo. Quando o governo gasta na economia, ele coloca essa população para funcionar, porque ele põe essa população para trabalhar, e aí acontece a parte da multiplicação do dinheiro e da multiplicação do emprego. Quando o governo gasta na economia, por exemplo, com o caso do Bolsa Família, ele coloca, por exemplo, R$100 na mão de um pobre, né, do beneficiário de Bolsa Família. Esse cara pega esses R$100, vai lá no mercadinho e compra. Ele gastou esses R$100 no mercadinho e essa pessoa do mercadinho vai pegar esses R$100
de vários. Essa pessoa do mercadinho que hoje acha que é classe média e está lutando contra as medidas do PT porque ela acha absurdo ela trabalhar no mercadinho e quem compra na mão dela fica de graça em casa. Olha como é que é interessante, né? O mercadinho dessa pessoa sobrevive porque tem um monte de beneficiário do Bolsa Família em volta comprando na mão dela, mas ela se acha neoliberal hoje em dia. Mas enfim, é por causa desses beneficiários do Bolsa Família que circundam esse mercadinho que esse mercadinho recebe vários R$100. Então, esse classe média que acha que não depende do Bolsa Família, enquanto uma família recebe um benefício, esse mercadinho recebe, por exemplo, 200 benefícios. E é com esses 200 benefícios que esse mercadinho, que antes não fazia absolutamente nada, a pessoa ficava procurando emprego, mas com esses 200 benefícios que ela recolhe, ela gera, por exemplo, 3 empregos diretos. Mas esses 3 empregos diretos vão gerar muitos empregos indiretos, porque esses 3 empregados agora vão comprar roupa, esses 3 empregados agora vão comprar comida, e não só os empregados, mas a própria família dos empregados e a família dos donos do comércio. Eu estou dando um exemplo de um mercadinho que surgiu e emprega 3 pessoas. Só daí deu para entender que essas 3 pessoas, a família dessas 3 pessoas, mas a família do dono do comércio, eles vão começar a gastar na economia. E quando há procura, há oferta. Então, a partir do momento que eles têm dinheiro para gastar, porque eles pegaram o dinheiro daquelas 200 famílias que estão recebendo Bolsa Família ali, eles têm dinheiro para gastar, então eles vão na loja. Porque aquela loja tem procura, ela vai produzir. Isso causa o boom econômico. Porque tem dinheiro lá na ponta, esse dinheiro é gasto na economia e por causa desse gasto a economia vai se multiplicando. Então o dinheiro multiplicou a economia e gerou emprego. Então aí entra aquela parte relacionada ao governo, isso não ser necessariamente conta para o governo. Por quê? Essa primeira pessoa, tudo que a gente compra é tributado. Tudo que a gente compra é tributado. Essa primeira pessoa foi no mercadinho e comprou. Ela pagou tributo naquilo que ela comprou. O mercadinho pegou aquele dinheiro e pagou salário. Aqueles salários pagam tributo. Aqueles salários recebidos, o que sobrou, lá na ponta, de novo, serviu para comprar mais produtos, que mais uma vez recolheu imposto. Então, quando a gente soma tudo isso, esse recolhimento de imposto que aconteceu, ele é, às vezes, maior, porque lá na ponta, R$100 se multiplicou. É muito difícil entender como que R$100 se multiplicou. Mas o mais importante é a gente entender que aqueles R$100, ele gerou produção. Se não houvessem aqueles R$100 ali na ponta e eles ficassem no banco, eles não gerariam produção. Mas porque tem aqueles R$100 ali, o produtor vai plantar cenoura, o outro vai plantar feijão, um vai criar porco. Aqueles R$100 ali da ponta, num conceito maior, num conceito macro, ele gerou produção, ele impulsionou a economia. Agora, eu volto à teoria da propensão marginal do consumo e explico por que deixar esse dinheiro na mão de pobre, explico mais uma vez, né, que está muito bem explicado, por que deixar esse dinheiro na mão de pobre é muito mais eficiente que deixar esse dinheiro na mão do rico, por exemplo, por que tirar dos pobres para entregar para os juízes não é uma boa ideia. Todo ser humano tem uma condição mínima de subsistência, isso é o consumo mínimo. Por mais que você esteja em dificuldade, você vai continuar comendo, né? Então, a partir desse consumo, a pessoa guarda. Quando a pessoa é pobre, ela praticamente gasta tudo o que ela recebe. Então ela tem uma propensão marginal de consumo muito grande. Como ela tem uma propensão marginal de consumo muito grande, todo o dinheiro que o governo investe vai ser gasto. E isso vai, digamos que vai se multiplicando e costuma que economicamente, assim, matematicamente falando, R$100, no final das contas, se transforma até em R$400. É a multiplicação do dinheiro, que já vai um pouco mais para a parte matemática, né? Que é uma série matemática que calcula essa multiplicação do dinheiro na economia de acordo com a propensão marginal do consumo. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, nos beneficiários do governo interino, quando a gente pensa nos juízes, nos deputados, esses cargos públicos, pessoas que recebem altíssimos salários, a coisa muda um pouco. Quando o dinheiro é lícito, eles vão guardar no banco aqui. Quando o dinheiro é ilícito, eles vão guardar na Suíça. Ou seja, não vai para a economia. Eles vão consumir uma quantidade pequena desse dinheiro e o dinheiro não vai para a economia. O que significa que a mesma quantidade de dinheiro injetada na mão de gente rica não multiplica e não ajuda a economia. É aí que fica muito claro por que pessoas, mesmo com conhecimento econômico, elas brigam contra uma política social tipo Bolsa Família. O Bolsa Família não é tratar de vagabundo. O classe média idiota que acha que o Bolsa Família está tratando do vizinho dele vagabundo, sendo que o vizinho dele compra na loja dele, é um imbecil, é um manipulável. Então, eu expliquei, né, sobre o suicídio econômico
a teoria do suicídio econômico, e só para dar, nesse caso, só para dar mais uma vez referência bibliográfica, porque eu falei muito sobre o multiplicador econômico. Isso é um caso que envolve uma série matemática, uma coisa um pouco mais complexa. Mais uma vez, é a teoria macroeconômica de John Maynard Keynes, que é a maior teoria, para mim, a maior teoria macroeconômica. Tem pessoas que defendem outras. Eu recomendo, quem gostou da ideia, procurar esse assunto na internet, está muito amplo, inclusive no Wikipedia você vai encontrar multiplicador de Keynes. Muito obrigado e até mais. Pessoal, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês e vou fazer o que as pessoas me pediram para compartilhar esse vídeo, e eu vou fazer isso agora. Então, estou compartilhando aqui na Guia Comunidade. Deixa eu ver como é que eu faço. Bom, eu não sei o que está acontecendo aqui não, mas eu tô gravando aqui mais uma vez. Eu não estou conseguindo compartilhar esse vídeo na guia comunidade, mas vou tentar aqui, né? E, bom, deixa eu agradecer aqui, antes de mais nada, Carlos Fernando Pisque. A concentração de riqueza, deixa eu passar para lá, a concentração de riqueza e renda concentra também o consumo. Salário melhor aumenta consumo, que demanda mais emprego, mais trabalho, mais dinheiro. Isso é muito importante, esse ponto de vista que o Carlos Fernando Pisque traz, porque é uma coisa muito óbvia, né, pessoal? À medida em que a gente melhora a condição de salário das pessoas, as pessoas compram mais e isso faz o mercado bombar. E o Cauê Transmonte, que é a pessoa que provocou esse vídeo, ele comentou essa questão de que existem duas pessoas uma das pessoas que gostam desse modelo político é o Fernando Henrique. Eu diria que não, Cauê Transmonte. Antes de mais nada, Cauê, eu queria, não sei há quanto tempo você acompanha minha live, mas eu queria te dizer que eu não me formei como economista no Brasil através dos livros do MEC. Eu me formei como economista na Inglaterra, no momento em que a Inglaterra estava saindo da crise econômica mundial. E o que acontece é que as pessoas que se formaram antes da crise econômica de 2008, elas têm um viés muito liberal, e foi exatamente esse liberalismo que levou o mundo para a crise econômica de 2008. Então existem realmente dois tipos de economistas hoje, né? Economistas que não se atualizaram, que ficaram no tempo. Aquele economista que se formou antes da crise e o economista que se formou depois da crise. Depois da crise, a escola austríaca e demais liberais, eles tentaram se reinventar e tentaram sobreviver à crise que a ideologia do deixar o mercado livre acabou criando. Essa crise de 2008 ela foi combatida pelo keynesianismo. Então, imaginar, Cauê, que somente o Fernando Henrique emprega essa teoria política econômica é uma coisa de muita simplificação, né? Tem uma frase interessante que eu vou tentar trazer para vocês aqui, que é "We are all Keynesians now", né? Deixa eu trazer para você aqui uma coisa interessantíssima, só para você ver como você está exagerando quando você tenta minimizar o tamanho do pensamento keynesiano, né? Essa frase aqui que eu estudei, inclusive durante o curso de economia, tá aqui: "We are all Keynesians now" is a famous phrase coined by Milton Friedman, né? O Milton Friedman falou: "We are all Keynesians now", nós somos todos keynesianos agora, exatamente porque após a crise econômica ficou provada a necessidade da sociedade, porque vocês, austríacos, liberaloides, vocês têm a tendência de imaginar que o Estado é um Bolsonaro ou o Estado é necessariamente o Paulo Guedes. Não, a ideia do Estado é a ideia da sociedade, dois paralelos. A ideia do Estado é um paralelo com a realidade individual. De um lado, o indivíduo trabalhando as políticas econômicas micro, ou seja, as políticas econômicas que interessam ao indivíduo, mas esse indivíduo participa de uma coisa maior que é a sociedade. Então, temos duas ações ao mesmo tempo, a ação individual e a ação social. Qual que é a diferença dessas ações, Cauê Transmonte? Olha, na ação individual, você assume o risco todo sozinho. Como você assume o risco todo sozinho,
tem determinadas coisas que você jamais faria. Né? É mais ou menos assim, olha, eu individualmente não tenho como combater uma crise do Brasil inteiro. Então aí entra a ação social, ou seja, você e o resto do povo brasileiro juntos podem fazer alguma coisa para melhorar essa questão da crise. Quando você pensa numa política keynesiana, você pensa na sociedade toda agindo para diversificar o risco. É mais ou menos assim, eu vou esperar, através do liberalismo, que o dono da Van invista 300 milhões de reais para melhorar a economia brasileira. Ele não vai fazer isso. Porque assim como ele está assustado com a economia, várias pessoas estão assustadas e morrendo de medo. Então, se todas essas pessoas se unirem no sentido de falar, olha, já que ninguém tem coragem de fazer sozinho, vamos todo mundo junto, diversificar o risco e vamos fazer isso juntos, a jogada da escola austríaca para deturpar as políticas keynesianas é essa interpretação. Você interpreta, Cauê Trasmonte, o Estado como sendo o governante. Só que o Estado que emprega uma política keynesiana é a união de todos os indivíduos. É mais ou menos assim, um indivíduo junto não vai empurrar o Brasil fora da crise. Até porque vai ficar muito caro para ele, o risco não vai ficar só sobre ele. Não é possível. Vamos imaginar o seguinte, estamos todos dentro de um ônibus e esse ônibus acaba de parar. Aí tenta virar a bateria que arriou. Precisa empurrar o ônibus para ele pegar no tranco. Existe uma diferença muito grande entre o motorista chegar e gritar, desce todo mundo e ajuda a empurrar o ônibus, ou uma pessoa sozinha ter a iniciativa de descer e tentar empurrar o ônibus sozinha. Não vai conseguir. Então, se o ônibus parar e não tiver a iniciativa de um motorista organizar os passageiros para empurrarem o ônibus para esse ônibus pegar, Cauê Trasmonte, esse ônibus nunca vai sair dessa situação de inércia, a menos que ele esteja no morro. Mas se ele estiver no morro, aí obviamente é porque a economia está bombando, não precisa de um impulsionamento. Então o que acontece? No momento em que todos saem do ônibus e cada um coloca um pouquinho de força, a possibilidade de sucesso é muito maior do que aguardar que alguém tenha a livre iniciativa e haja espontaneamente para empurrar esse ônibus para fora da situação de inércia. Não vai acontecer. O Estado é a mesma coisa. O Estado é a união de várias pessoas que se unem no sentido... Né, é engraçado, união de várias pessoas. Né, então, obviamente, elas já se uniram. E agora elas juntas vão empurrar o Brasil para fora da crise através de uma medida keynesiana. Isso é a ideia. Agora, pensar de uma forma simplista, de um leigo que não estudou economia, a política keynesiana é furar buraco e tampar buraco. Não, cara, isso aí são técnicas usadas por grupos que não querem, sob hipótese alguma, atuação do Estado nesses momentos, porque assim eles conseguem criar na cabeça dos leigos, as pessoas que não tiveram acesso à informação concreta, essas ilusões do tipo, não, né? Tem até um amigo de Belo Horizonte, que é o Igor Janotti, uma vez ele começou um vídeo falando a seguinte coisa, a prefeitura de Belo Horizonte agora decidiu que vai indenizar as casas de invasão. Aí as pessoas estão construindo as casas e a prefeitura vem e quebra. Parece keynesianismo, né, gente? Você vê que o cara não tem noção do que ele está falando. Você vê que o cara quer dar pitaco. Para eu dar pitaco sobre uma coisa que eu não concordo, eu estudo essa coisa antes. Por exemplo, para eu dar pitaco sobre a reforma da Previdência, eu li vários estudos da reforma da Previdência, estudos assinados por liberais que apoiam a reforma da Previdência. Ou seja, eu não vou chegar aqui dando um pitaco a respeito de uma coisa que eu não concordo, sem ao menos conhecer a coisa que eu concordo. Agora, o que eu estou prestando atenção é que muitas pessoas estão criticando as políticas keynesianas sem ter estudado. Né? É igual o marxismo. Eu não sou, obviamente, defensor do marxismo, mas o que eu percebo é que tem muito especialista em marxismo com 15 anos de idade. O cara, para poder entender um pouquinho das aulas do Marx, do trabalho do Marx, às vezes ele demora 15 anos após concluir uma universidade de filosofia. E tem muitos jovens de 15 anos que sabem falar mal do Marx de cima e embaixo, ou seja... Alguém pensou por esse cara, vamos cair na real, esse cara não formou uma consciência a respeito do assunto. E o que eu falo com você, Cauê Trasmonte, eu falo aqui exatamente para servir, para que você e outras pessoas reflitam na hora que forem criticar alguma coisa que vocês não conhecem, quem está pensando por você. Porque é muito fácil você assistir uma aula da escola austríaca e nessa aula da escola austríaca está todo mundo metendo pau no keynesianismo. A pergunta básica é, você teve coragem de fazer 4 anos de economia e estudar macroeconomia de Keynes durante um ano inteiro?
né? Isso é uma coisa que eu acho mais importante. E eu falo com você que não, Cauê Transmonte, que durante os 2 primeiros anos desse trabalho meu na internet, eu desafiei qualquer um economista com diploma de economia que tivesse coragem de debater comigo falando que o liberalismo é melhor para o Brasil. Eu achei... agora eu entendi tudo, né? Deixa eu encerrar esse assunto com essa frase do Cauê Transmonte, que eu já vi aqui que eu tô falando com uma pessoa que obviamente tá aqui, ó. Cauê Transmonte, Economia e Doutrinação. Então, beleza. Então, muito obrigado, Cauê. Deixa eu agradecer Flávia Amaral Rezende. Moro tem de ir pra cadeia e não ser vice-presidente. Flávia Amaral Rezende. Depende de nós, obviamente. Fernandes da Silva. Léo, fiquei sabendo que todo o dinheiro ilícito de Sérgio Tucano Moro está escondido no paraíso fiscal de Delaware. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não, Fernandes da Silva, não sei. Eu sei que o cara ganhou, assim... né, deixa eu trazer, agora que eu tô vendo que eu não tô cortando, né? Deixa eu trazer aqui. Ô Fernandes, eu não sei, o que eu sei te dizer é que o cara ganhou com palestras aquilo que ele não ganharia até o resto da vida dele como juiz, né? Só com salário. Ou seja, foi bem cara a compra do Sérgio Moro para destruir a economia brasileira. Deixa eu agradecer Carlos Fernando Pisque. Ford deu um aumento absurdo de salário para seus empregados. Chamaram-no de louco. E ele, rindo, dizia, eles agora estão comprando os carros que fabricam, né? O Ford falou exatamente isso, que ele tem que transformar os seus empregados consumidores do seu produto, né? Então, eu tô vendo aqui que o Emerson Capuano fala, faz arminha que passa, né? E... mas enfim, é só isso que a gente tem para dizer para o eleitor do Bolsonaro, né? Faz a arminha que passa. E deixa eu agradecer. E aqui o Rubens Coca Zero e o kit gay. Só falta o kit gay pro Bolsonaro, tá, gente? Tudo que o Bolsonaro prometeu combater, ele tá fazendo. A única coisa que falta agora pro Bolsonaro completar o kit é realmente colocar o kit gay nas escolas. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão participando e deixa eu mandar aqui um abração para Germana e esqueci o nome. Um abraço para Germênia, que eu anotei aqui com a caneta que não funciona mais. Aí eu tô vendo que o Clicério escreveu ali, muito obrigado. O Clicério mandou, o canal do Estopa manda um abraço para Germênia. Obrigado, amigo. Então, um abração para Germênia. E muito obrigado a todos vocês. Tomara que o Bolsonaro não coloque o kit gay obrigatório nas escolas, porque até hoje tudo que ele prometeu combater ele está fazendo. Eu tenho muito medo, porque o projeto que existia da cartilha contra a homofobia era um projeto que tinha que ser aprovado pelos pais, e o Bolsonaro vendeu esse projeto como sendo um projeto obrigatório. Eu tenho muito medo que o Bolsonaro agora coloque, né, para mostrar que ele realmente é um cara que tem coragem de fazer, ao contrário do que ele prometeu. Eu tenho medo que ele coloque isso como sendo obrigatório nas escolas e não dê oportunidade para que os pais decidam a respeito disso. Afinal de contas, o Bolsonaro tirou a democracia que antes existia nas escolas brasileiras, em especial as escolas federais, e agora está colocando interventores, só para vocês verem o que foi votar no Bolsonaro. Obviamente, eu sofro muito por isso, apesar de que eu não vou frequentar essas escolas, mas eu sofro pelas pessoas que frequentam essas escolas. Então, muito obrigado. Fiquem aí com aquele vídeo que encerra a live e depois a reprise. Obrigado e valeu. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também
a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Aqui no Brasil a gente tem uma prática muito cruel das empresas. Então, obrigado, pessoal. Vou trazer aqui agora a reprise. Lembrando, quem puder ajudar meu trabalho, tem aí as contas bancárias anunciadas nas descrições desse vídeo. Obrigado, eu volto amanhã com o Léo Estopa ao vivo às 10h30, mas antes com o Léo